E qual a diferença de um celebrante para um pastor, para um padre? Porque eu nunca fui num casamento que tivesse um celebrante, né? Ó, o celebrante, vamos olhar assim, no aspecto casamento, cerimônia, você tem uma estrutura que eu costumo falar que é uma estrutura básica, né? Onde você tem a entrada das pessoas, de padrinhos, pais, do noivo, até aí tudo bem. Acho que toda cerimônia vai ter essa estrutura mais ou menos. O que vai mudar de um celebrante para um pastor, ou vamos falar aqui de um pastor primeiro, é que você tem o quesito da oração, né? Então, em vários momentos ali, aquilo está muito voltado para um sentido religioso da coisa. Você vai encontrar a bênção das alianças, você vai encontrar uma série de momentos ali de bênçãos, né? Então, é uma cerimônia religiosa. Eu quero casar de novo. Você quer? Você quer casar comigo? Ah, bom. Eu assustei, né? Quer casar de novo, mas não falou quem é o noivo? Comunicação eficaz, vamos deixar claro as coisas. Tá vendo? É isso aí. Quero. Bom. Não passa batido, né? E já a parte de um celebrante para um padre, né? É porque tem toda uma liturgia da cerimônia de casamento ali, que é um pouquinho diferente, mas também tem uma estrutura básica que é a mesma linha. Trazendo isso para minha realidade, o que eu faço? Tenho todas as entradas e assim que a noiva, que é a última pessoa que entra no ambiente, chega, eu começo o discurso que é personalizado, baseado na história dos casais. Né? Entendi. Não é algo que seja repetido em outro lugar. Não, cada cerimônia é uma cerimônia exclusiva. Então você faz uma reunião e pega ali alguns detalhes do casal, monta a sua história. E eles têm que aprovar ou é o que você... Normalmente eu mando para que eles deem uma olhada, para ver se de repente não confundir a ordem das coisas e tal, né? Mas a aprovação é de 99%. Porque eu acompanho alguns casamentos que normalmente pega um sermão, se prega um sermão ao longo da cerimônia, com alguma base bíblica lá, por exemplo, de Ruth, Boaz, enfim... E aí monta aquilo, né, um sermão e introduz dentro do casamento. No caso do celebrante, então, ele exclusivamente ali, essa parte que seria o sermão, ele vai contando a história do casal. Do casal, exatamente. Nossa, deve ser muito bonito. Deve ser. Esse é o modelo que eu costumo trabalhar, né? Por isso a gente tem a reunião com o casal antes para conhecer a história, para não falar uma coisa genérica. E aí você faz um casamento de acordo com a cara deles, né? Um casamento que tem a ver com eles. Certo. A não ser a parte das alianças, né, que vem logo em seguida, é uma parte mais ou menos, como que eu posso dizer, padrão, né, para todos, muda ali de acordo com o credo religioso, alguns querem que fale alguma coisa de Deus e outros simplesmente não querem. Certo. Então a gente respeita e segue adiante. Mas normalmente, por exemplo, se você está participando da cerimônia, tem algum líder religioso, seja ele da Igreja Católica, Evangélica, Espírita, enfim, ou não? É só você? Não, só eu, normalmente só eu. Normalmente só você. Raras vezes, para dizer que nesse tempo todo, acho que umas 2 ou 3 vezes aconteceu, alguém me falou, olha, o pastor tal vai celebrar com você. Tudo bem, na minha cabeça eu não vejo muito sentido nisso. Eu preferiria 1000 vezes que fosse só o pastor, ao invés de ter um celebrante lá, porque ele vai fazer com a mesma graça, né? Vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que ele vai ter um período maior, né, de oração ali, de referências bíblicas, mas fora isso, não tem nenhuma diferença. Agora, quando você fala de celebrante para juiz, né, aí tem uma diferença grande. As pessoas falam, mas o juiz, ele só vai lá, faz a parte dele e pronto, vai embora. Não fala nada, não faz uma brincadeira, não fala uma palavra. Mas nem pode. Exatamente, isso que as pessoas não entendem, ele não pode, né? Exatamente isso. Você corre o risco de você anular o casamento se você fizer uma brincadeira no meio da cerimônia. Como eu já ouvi há pouco tempo, acho que só esse ano. Isso aconteceu recente, a menina ficou, não sei, será que eu aceito? Exato. A juíza cancelou. Nossa, mano. Isso já é previsto por lei. Né? Ela então, quis fazer uma graça lá na hora do... Exato. Aí era um juiz mesmo. Era uma juíza e cancelou na hora. Que legal. E aí não tem acordo, né? Não tem choro nem vela, é isso. Que Os legal. convidados esperando pra festa e não teve casamento.
Parabéns para ela, viu? Como diz aquela, vou falar 2 palavras, parabéns. É isso aí. Esse negócio da brincadeira é meio complicado. Depois eu conto aquela brincadeirinha que eu fiz quando a gente foi para um outro país. Eu fiz uma brincadeira lá, cara, quase que nós saímos presos do negócio. É coisa de brasileiro. Cara, legal, Aguinaldo. E assim, em média, o pessoal. Qual a proporção que o pessoal dá? Você tem esse dado, assim, de que a pessoa prefere alguém religioso para fazer o casamento e um celebrante? Não, eu não tenho, mas normalmente quem procura um celebrante é alguém que não quer ou que não pode fazer um casamento religioso, né? Quais são as pessoas que me procuram normalmente? Pessoas que já foram casadas na Igreja Católica e não podem se casar novamente, então elas fazem somente o civil, porque a igreja, para que tivesse um outro casamento, tem todo um processo, elas normalmente optam por não passar esse processo. Ou são pessoas que são evangélicos, mas que estão afastados da igreja, mas querem ter uma cerimônia com alguém que seja evangélico, por incrível que pareça, né? Ou pessoas que simplesmente são de religiões diferentes, né? Como peguei algumas noivas aí, uma era budista, a noiva era budista e o marido é evangélico, né? Então, aí nesse caso... Não tem um conflito de religião, exatamente, entendi. Coloca um neutro lá no meio do caminho. Entendi.